Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus, tudo bem? O arrebatamento não ocorreu e é a razão pela qual nós estamos aqui mais uma vez no projeto Auxílio ao Mestre para comunicar a palavra do nosso Deus. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. E nesse quarto trimestre e último de 2022, nós estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Está sendo uma bênção de Deus esse último trimestre e já estamos na penúltima lição do ano de 2022, que já está batendo as portas. E dando continuidade, hoje nós vamos falar acerca da lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E a leitura bíblica encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versos de 1 ao 12. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam algumas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à Campina, e entraram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo o que onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. E será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio.
Na presente lição, nós vamos compreender que o profeta Ezequiel, irmãos, ele estava tendo mais uma vez uma visão, uma revelação relacionada ao milênio. Ele viu naquela ocasião que debaixo do trono de Deus, que estará ali em Jerusalém, no templo do milênio, saía um rio debaixo do trono de Deus, e este rio, as águas dele eram direcionadas para o grande mar, o mar Mediterrâneo, e também para o Mar Morto. E onde estas águas chegavam, no Mar Morto, em toda a região por onde este mar percorre, surgia a vida, peixe, ou seja, aquelas águas ali, elas se assemelham ao Espírito Santo de Deus, porque por onde o Espírito Santo passa, por onde o Espírito Santo flui, vai surgir vida. No lugar onde outrora havia morte, passa a surgir vida por conta da ação do Espírito Santo. Então, este trono representa Deus, a porta que ele viu representa Jesus, as águas que vão sendo curadoras, transformando o caminho por onde ela passa, fazendo fluir a vida, representa a obra do Espírito Santo. Então nós vamos compreender que nós só conseguimos interpretar este texto somente sobre esta ótica, analisando a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra de redenção, na obra da salvação. E este rio, estas águas, simbolizam a ação do Espírito Santo no plano da salvação do homem. É sobre isto e um pouco mais que nós vamos falar na presente lição, sobre o aspecto escatológico. Toda esta visão do profeta Ezequiel, a partir do Vale dos Ossos, que ele viu as duas etapas, são visões escatológicas. Está no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, de Apocalipse, o profeta Zacarias e em vários profetas. Então nós vamos analisar um teor, o aspecto escatológico desta visão do profeta Ezequiel. A nascente do rio. Esta nascente terá sua origem logo abaixo do trono de Deus, que estará no templo do milênio. Este rio, ele tem simbologia direta com a graça de Deus, pois todas as bênçãos de Deus para o homem fluem a partir do seu trono e alcança todos os viventes. Literalmente falando, este rio, ele nasce debaixo do trono de Deus. Este rio, ele não tem a sua fonte de águas aqui da terra. É uma fonte de água divina que flui debaixo do trono de Deus, que estará ali em Jerusalém, no templo, no milênio. Simbolicamente, nós compreendemos que debaixo do trono de Deus é que fluem todas as dádivas, todas as graças, tudo que Deus oferece ao homem é fruto da sua bondade, da sua misericórdia. A salvação, ela foi idealizada por Deus, efetivada por Jesus e propagada pela pessoa do Espírito Santo. Então nós vemos ali que do trono de Deus, a Trindade decidiu estabelecer um plano para resgatar o homem do seu pecado. E toda boa dádiva, todas as coisas maravilhosas, graciosas, elas procedem de Deus, do trono de Deus, da tua soberania, da sua bondade, da sua misericórdia. Então, este rio, ele simboliza para nós a graça de Deus que flui a partir do trono de Deus e que nos alcançou e nos transformou. Glórias ao nome do nosso Deus. O guia celestial. Não há, por parte dos teólogos,
um consenso acerca da identidade deste ser celestial. Alguns acreditam tratar-se de uma teofania, ou seja, seria mais uma revelação visível do Filho de Deus no Antigo Testamento. Observa que esta visão do profeta Ezequiel, ela parece uma continuidade da revelação do templo. Aquela revelação, daquela voz que falava na primeira pessoa, do meu templo, da minha casa, ou seja, ali era uma teofania, era uma visão da parte de Deus. E mais uma vez ele se refere a este homem. Mas aí no texto compreendemos, eu particularmente compreendo, que se trata novamente de uma teofania. Seria uma aparição, uma revelação visível da parte de Deus, comunicando a palavra, a visão ao profeta, tá certo? Então, os teólogos compreendem tratar-se de uma revelação visível do Filho de Deus, do Cristo no Antigo Testamento. E como eu já disse, não há um consenso se seria um anjo ou se seria o próprio Deus tomando uma forma visível. Particularmente, eu acredito sim que era o mesmo homem que mostrou o templo para o profeta Ezequiel e que estava mostrando para ele este rio, as suas águas saradouras, cristalinas, e as suas águas e as profundidades, a dimensão deste rio. Os novos frutos. A bem da verdade, quando a gente vai ler ali, o texto não esclarece que tipo de fruto é este. Mas fica claro a partir do texto que se trata de uma linguagem literal e não uma linguagem simbólica. Para nós fazermos uma analogia, estes frutos, eles tipificam a ação do Espírito Santo na vida do crente, que seria então o fruto do Espírito. A visão de Ezequiel, irmãos, ele vê estas várias árvores de um lado e de outro, tá certo? E o fruto destas árvores, ele serviria para alimento. Agora, que fruta é esta? Seria maçã? Seria uva? Seria azeite de oliva? A oliveira? Não, que fruto é? A Bíblia não fala. Que fruto é? Mas a Bíblia fala que ela seria para alimento, era um fruto comestível, e as suas folhas seriam para remédio, para o quê? Preservar a saúde do homem, uma vez que no milênio as pessoas alcançarão idades bem avançadas, como foi no início da criação no livro de Gênesis, onde nós temos personagens ali que viveram mais de 900 anos. Então, eles terão acesso a esta árvore, que não é a árvore da vida, tá bem? A árvore da vida, ela está lá na Jerusalém celestial, tá bem? Que desceu do céu. Esta aqui são árvores que estarão na beira dos rios, por onde Ezequiel viu que será de alimento. Então nós compreendemos que, fazendo uma análise, uma analogia, estes frutos tipificam a ação do Espírito Santo na vida do crente. Bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e temos mais aí, são 9 atributos relacionados, ou 9 virtudes do fruto do Espírito, que são essenciais para a vida do crente. Esses frutos, eles são desenvolvidos ao longo da nossa caminhada. E aquele que realmente nasceu de novo, como diz o irmão João Batista, ele vai produzir frutos dignos que atestem que de fato aquela pessoa nasceu de novo e é uma nova criatura. Sobre a implicação pneumatológica, que nome complicado, né? Pneuma
fala do Espírito Santo. Teológica de espírito, fala de estudo. Então, seria a implicação acerca do Espírito Santo neste texto. E nós já demos umas pinceladas aqui, que é difícil falar algo deste texto que não esteja atrelado, associado à pessoa do Espírito Santo. Amém? As águas. Foram pelo menos 4 experiências do profeta com estas águas. Isto aponta para o quê? Isto faz uma alusão aos vários níveis de comunhão do salvo com o Espírito Santo. E o mais elevado desses níveis se dá quando o crente mergulha na intimidade do Espírito de Deus. O profeta andou 500 metros e as águas batiam nos seus pés. Andou mais 500 metros aproximadamente, a água batia nos joelhos. Andou mais 500 metros e as águas batiam na cintura. E andou mais 500 metros, deu um total de 2 quilômetros aproximadamente, e já não dava mais para atravessar. Eram águas que não se podia atravessar a nado. Isso trazendo uma analogia para nós, estas 4 experiências, fala dos 4 níveis, podemos dizer assim, de intimidade, de comunhão do salvo com o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus. Agora, o nível de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo vai variar de pessoa para pessoa. A fonte é a mesma, mas a sede de Deus, do Espírito Santo, pode variar de pessoa para pessoa. Alguns se contentam apenas em ser crentes salvos em Jesus Cristo, há outros que querem muito mais do que isso. Eles se colocam na total dependência do Espírito Santo. Eles não se contentam apenas estar parcialmente ter o Espírito Santo. Por exemplo, ao aceitar Jesus, todos recebem o selo do Espírito. Posteriormente, se ele buscar, ele vai experimentar o batismo no Espírito Santo. E depois vem o quê? Os dons espirituais. Tem o fruto do Espírito. E tem um ponto que Paulo chega, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no Filho de Deus. Então, esse nível é o nível mais profundo, é quando o crente é controlado, é dominado pelo Espírito Santo. Ele já venceu as obras da carne, ele já saiu deste nível. Ele agora está militando no mundo espiritual, nas dimensões espirituais. Ele ouve a voz de Deus, ele tem uma comunhão com Deus diferenciada. É por isso que em Israel havia o povo, o sacerdote, o levita e o profeta. O profeta era aquele que buscava a Deus de forma intensa, diferente talvez do sacerdote e do povo comum. Então, esses vários níveis deste rio vão apontar para o nível de comunhão, de interação da pessoa. Há pessoas que se dão por satisfeitas de ter apenas a água pegando no seu tornozelo, nos seus pés. Os pés fala de purificação. Jesus lavou o pé dos apóstolos e a água depois pegava no joelho. Isso fala o quê? A oração de joelhos dobrados. Depois a água pegava na cintura. A cintura, ela traz uma ideia da parte de reprodutora do homem. É aquele que vai ganhar almas para Jesus. E depois a água passava por sobre os ombros, não podia mais, ele era dominado, que não podia. Quando o homem agora, ele dá lugar para o Espírito Santo e ele vive no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos seguir adiante. O Espírito Santo. Certa feita, irmãos, Jesus comparou o Espírito Santo a rios de água viva. Isto é, ele gera vida por onde passa. A ação do rio, nesta visão de Ezequiel, se parece em muito com a ação do Espírito na vida do homem. Este rio, apresentado pelo profeta Ezequiel na visão dele,
ele é uma similaridade ou uma simbologia da obra, ação do Espírito Santo. Porque Jesus ele disse o seguinte, olha, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E estava se referindo ao quem? Ao Espírito Santo. E se eu não for, o Espírito não virá. Mas se eu for, ele virá, o Consolador, e ele vos consolará. Ou seja, quando Jesus ele é assunto ao céu e ele retorna para o céu, o Espírito Santo ele é enviado para acompanhar a igreja. Atos dos Apóstolos, ou a dispensação da graça, pode muito bem ser chamada dispensação do Espírito ou Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito que vem do trono de Deus, enviado por Deus, a água que sai do trono, vem limpando o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por onde o Espírito passa, ele gera quebrantamento, onde havia morte, onde o pecado habitava, passa a habitar a luz. E o homem sai da condição de pecador para a condição de santificado, de salvo, de remido pelo sangue de Jesus. Então, a visão desse rio do profeta Ezequiel, que ele vê lá no milênio, este rio se parece muito com a ação do Espírito Santo. Uma vez que Deus estará no trono, a porta pela qual Ezequiel passou, esta porta é Cristo. Aquele que passar por esta porta passará e achará pastagem. Jesus, ele é a porta, e o Espírito, ele é esta água que flui e vai de encontro ao mar morto. Não é o mar morto que foi até o rio, é as águas que saem do trono de Deus e que alcançam o mar morto. Imerso nas águas e no Espírito. Eu faço aqui uma colocação, que é uma diferença entre mergulhar e boiar. A primeira, que seria mergulhar, ela faz alusão a alguém que se abriu para o Espírito e passou a ser cheio do Espírito Santo. A segunda condição, que seria boiar, diz respeito àqueles que, apesar de estarem na igreja, não se abrem ao Espírito Santo de Deus. E a visão de Ezequiel, irmãos, é que ele chegou no nível mais elevado, em que ele mergulhou, ele afundou ali, foi dominado por aquelas águas. Então, nós precisamos, irmão, não é somente tomar um banho com essa água, molhar os pés, molhar os joelhos ou a cintura. Nós precisamos, irmãos, ir mais fundo. Nós precisamos mergulhar. Você observa uma coisa, uma garrafa jogada dentro de um rio. Ela pode estar no rio, mas assim, e ainda assim o rio não está nela. Ela pode estar o quê? Fechada. E a água não entra, a água vai estar do lado de fora. Isto fala aquelas pessoas que vivem de aparência, muda a aparência, a forma de vestir, mas a essência, a natureza continua a mesma. Por isso que tem pessoas que na igreja, eles tomam um banho no tanque batismal. Ele não se converteu, ele não nasceu de novo, ele não passou pela transformação. Então, meu amado, existe uma diferença muito grande entre mergulhar e aquele que afunda, vai lá no fundo, se deixa guiar, controlar, ser cheio pelo Espírito Santo, e aqueles que ficam boiando. Eles se fecham, a água não entra. Ele está onde a palavra é ministrada, mas a palavra não entra no seu coração. Ele está entre os santos, mas ele mesmo não é santo. Ele não se deixa ser cheio do Espírito Santo. É crente semelhante que foi Ananias e Safira. A ponto de Pedro perguntar a Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? Porque ele abriu o coração dele para mentira, para o engano, para a ostentação, para poder aparecer na igreja. E acabou, meu amado, que o fim dele e o da sua esposa, que também mentiu,
foi um fim trágico. Então, não se contente apenas estar entre os salvos. Não se contente apenas estar entre os crentes. Seja cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. Sobre o contexto geológico do Mar Morto. A visão do profeta, irmãos, era literalmente acerca do Mar Morto e do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, irmão, naquela região, tem muito peixe, abundância. Ele vai se tornar mais fértil e mais abundante. Mas no caso do Mar Morto, é o mar. Ele é morto porque nele não há vida, não há peixe, nada nasce ali, nada sobrevive ali. Mas, por outro lado, este mar, meu irmão, a quantidade de minerais que tem ali nesse Mar Morto são de trilhões, não falando de milhões de dólares, não. Nem bilhões, são trilhões e trilhões de dólares na indústria farmacêutica, minerais ali, que é uma riqueza muito grande de Israel e que vai despertar o desejo das nações de invadir Israel e se apropriar desses recursos naturais. A abundância de árvores. Todas as regiões deste Mar Morto por onde estas águas passavam se tornavam águas férteis e passavam a produzir árvores frutíferas. Porque o mar ele foi transformado, aquela água salgada, aquela água, vamos dizer assim, onde nada nascia ali, podia gerar vida e que somente recebia de outros, mas não mandava nada. Toda aquela região, meu amado, serão férteis e produzirão árvores frutíferas. Assim também é a obra do Espírito Santo hoje. Ele faz com que pessoas como eu e como você, que outrora estavam mortas nos seus pecados, nos meus pecados, se tornem pessoas frutíferas no reino de Deus. Olha que coisa linda, a abundância de árvores. Isso me faz lembrar o Salmos capítulo 1, aquele que bem-aventurado aquele que não senta na mesa dos ímpios, não se detém na mesa dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como árvore plantada à beira do ribeiro, cujas folhagens não secam, não caem, e dá o seu fruto na estação. Então, esta visão aí, desse rio, e por onde ele passa, haverá abundância de produção de peixe e de árvores à beira deste rio, à beira deste mar. Então, nós vemos aí mais uma vez uma similaridade deste rio com a pessoa do Espírito Santo, que pega pessoas pecadoras, mortas, escravas do pecado, e torna estas pessoas férteis e úteis na obra de Deus. O Mar Morto, literalmente falando, irmãos, o Mar Morto ele é conhecido como Mar Morto porque lá não tem peixe, na costa, no entorno dele, não tem árvores, não tem plantação, não tem vegetação. Mas este mar, meu irmão, há uma incontável riqueza de minerais, como sal, potássio, cloreto de magneto e gesso. Especialistas dizem que neste Mar Morto existem riquezas ali que, se for calculada dentro do mercado aí mundial, seriam trilhões e trilhões de dólares. O magnésio, o cloreto de magnésio, que é muito usado nas farmácias, diz que vem de lá. Ele abastece o mundo inteiro com potássio, com sal, com gesso, magnésio. As novas baterias que vão surgir também vêm desses recursos minerais dali. E isto vai aguçar nações vizinhas poderosa de guerrear contra Israel para saquear, para se apropriar dos seus recursos minerais. Tá bom, meu querido? Vamos seguir adiante. Vida no Mar Morto. No milênio, irmão, serão muitos os feitos de Deus
em todas as áreas, na ciência, na tecnologia, na segurança, no bem-estar do homem. Mas haverá um foco muito especial voltado para a natureza. O Mar Morto será revitalizado e produzirá peixes com grande abundância. Mas a natureza, que hoje é castigada, os rios poluídos, contaminados, agrotóxicos e tantas outras formas de poluir o planeta será revitalizado. Porque segundo o que Paulo escreveu, irmãos, que até a natureza, ela geme aguardando o dia da sua redenção. E esta redenção, ela não será apenas para o homem. A natureza também aguarda por esta intervenção, porque a natureza, ela também foi atingida por conta do pecado do homem. E aí precisamos entender que a natureza, ela esteve presente na queda de Adão e Eva. Então Deus trouxe a sentença sobre a serpente, que nós compreendemos tratar-se do diabo no mundo espiritual, mas foi o animal que deu lugar ao diabo. Então a serpente era um representante legal da natureza. E toda a natureza, ela sofreu as consequências da queda do homem, porque Deus amaldiçoou a natureza e disse que por causa do homem, a terra produziria abrolhos, espinhos. Então, a própria natureza, ela aguarda também com ansiedade, com expectativa, a sua redenção. Então, no milênio, os feitos de Deus não será somente para o bem-estar do homem, será também um bem-estar para a terra, para os seres viventes, tanto a flora, a fauna, o Mar Morto. Então nós vamos ver coisas grandiosas de Deus restaurando a natureza. Sobre os charcos lamaceiros com sal, que não serão restaurados. Olha que coisa. No milênio, irmãos, haverá o contraste entre o Mar Morto e os charcos. Isto aponta para a convivência entre o salvo e o não salvo. O primeiro já terá passado por transformação. O segundo terá que se decidir por Cristo a fim de ser transformado ao fim do milênio. Coisa interessante, Deus deixou lá o Mar Morto, que foi transformado, que será transformado, e os lamaceiros, os charcos lamaceiros, os pântanos, vamos dizer assim, que não serão transformados. Por que Deus transforma o Mar Vermelho e esses lamaceiros, esses charcos, não? Isso é uma simbologia aí muito grande que nós podemos aplicar. Existe o sentido literal. O sentido literal é que esses charcos lamaceiros serão deixados para o sal, tá certo? Então deu cloreto de sódio ao sal que a dona de casa usa para temperar a comida. Então tá certo? Agora, no sentido de analogia, nós vamos ver que durante o milênio haverá o perfeito e o imperfeito, os que foram transformados e os que poderão ser transformados. Quem serão os transformados? É a igreja, que foi glorificada, recebeu o corpo glorificado, um corpo transformado, regenerado, um novo corpo, um corpo glorificado. A igreja reinará em Jerusalém, exercerá o governo sobre essa terra. Então nós vamos ver ali uma simbologia, o Mar Morto transformado, que passa a produzir e gerar vida, representa o salvo em Cristo, que era morto espiritual e foi alcançado pela graça de Deus. E os charcos, meu amado, que nós vemos aí, e os lamaceiros, são aquelas pessoas que adentrarão o milênio. Elas não são salvas, mas também não são condenadas. Elas terão que decidir por Cristo ao fim do milênio. É por isso que da
após os 1000 anos, Satanás será solto. E um bocado de pessoa insatisfeita, multidões e multidões, vão aderir à ideia do diabo e vão declarar guerra contra o reino de Cristo. Então nós vamos ver que estas pessoas, elas morrerão, Deus vai mandar fogo do céu e irá consumi-las, tá certo? Agora, aqueles que se mantiverem fiéis a Cristo, eles decidiram por Cristo, eles também serão transformados. Então, o Mar Morto e os charcos representam a perfeição a perfeição convivendo com a imperfeição, ou aqueles que foram transformados e aqueles que poderão ser transformados a partir das escolhas que fizerem. Amém, queridos? Meu amado, esta lição de hoje, vou ser sincero, ela foi difícil de fazer a explicação, porque no sentido literal não tem muita coisa para falar. O texto já está claro, não tem tantas informações de qual é esse fruto, as propriedades deste fruto e tantas outras coisas. Uma lição só para abordar esse tema, eu achei excessivo. Eu acho que não precisava de uma lição para abordar as nuances desse tema. Então, aquilo que eu não consegui falar a você e comunicar, a minha oração é que o Espírito Santo complete na sua vida, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Uma coisa nós estamos certos e convictos, é que nós reinaremos com o Senhor durante o milênio. Nós estaremos ali, ó Pai, como um mar morto que será transformado. Nós vamos reinar com o Senhor, os perfeitos reinando com os imperfeitos, para que no final do milênio eles também se decidam pelo Senhor. Ajuda-nos a sermos hoje o sal da terra e a luz do mundo. Influenciar, meu Deus, aqueles que estão ao nosso alcance. Usa-nos nesta geração e nós te agradecemos, porque outrora nós estávamos como um mar morto, perdidos, cegos no nosso pecado, escravos do pecado e do diabo, até que o teu Espírito foi enviado do teu trono e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós passamos pela porta que é o teu Filho. E se cumpriu em nós o que diz a tua palavra: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muito obrigado por tão grande salvação que o Senhor nos ofereceu. Fica conosco, dá-nos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz e em caso de arrebatamento eu não estarei aqui para ministrar a última lição. Fique tranquilo, porque se houver o arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Amém.